Gente, no Natal eu fiz um vídeo sobre o estigma da promiscuidade entre os gays. E esse vídeo deu o que falar. Nesse exato momento ele tem quase 560 comentários. É um dos mais comentados da história do canal. Meu objetivo com o vídeo era mostrar que esse critério de julgamento é meramente moralista e que tem muito a ver com um certo machismo estrutural para controlar a sexualidade de qualquer pessoa que não seja um homem heterossexual. Mas os comentários me mostraram uma outra realidade. Muitos de vocês abordaram ideias, abordaram conceitos que são próximos da promiscuidade, também são um tabu, mas não são a mesma coisa. Então eu achei que valia a pena a gente voltar nesse tema para discutir alguns pontos importantes, como infidelidade, obscenidade, fetiche e vício em sexo. Ou seja, o papo de hoje vai ser polêmico, vai ser quente, mas eu também espero que seja muito esclarecedor. Hoje aqui no canal Gay Nerd, o tema é comportamento LGBT, mas eu também costumo discutir muito cultura pop e cultura nerd. Então se tudo isso te interessa, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho. Antes de começar, uma correção importante. No vídeo anterior sobre promiscuidade, que eu vou deixar aqui no ícone para você assistir, eu cometi um erro. Eu disse que não havia uma definição científica para promiscuidade, mas o querido seguidor Leonardo Santos fez a seguinte ressalva nos comentários. Segundo a OMS, a promiscuidade se dá quando uma pessoa tem mais de 2 parceiros em 6 meses. Ressalto que a promiscuidade é um conceito de risco de IST, infecções sexualmente transmissíveis, sem nenhum julgamento de valor. Ou seja, é importante a gente notar aí que esse conceito está sendo aplicado exclusivamente como um critério de análise de risco de IST e não se usa o termo promiscuidade exatamente porque ele tem essa carga de julgamento moral. E você viu aí, né? O limite é de 2 parceiros sexuais em 6 meses. Então eu nem vou falar nada, eu vou deixar aí para vocês refletirem e pensarem se em algum momento da vida vocês já passaram ou não esse parâmetro. A discussão nos comentários de fato trouxe muita informação legal, muita gente querendo se desconstruir, mas eu também fiquei chocado com o conservadorismo e o preconceito que algumas pessoas expressaram. Uma das pessoas fez um comentário dizendo que se um gay só se satisfaz com um braço inteiro dentro dele, ele é promíscuo sim. Essa pessoa já apagou esse comentário, mas dá para entender aí qual foi o raciocínio dela. Ela jogou um exemplo extremo de um fetiche para dizer que essa busca por experiências sexuais mais intensas é sim uma forma de promiscuidade na cabeça dela. Então vamos falar sobre fetiche. Vamos tirar esse estigma que existe em torno de certos fetiches. De uma maneira bem resumida, um fetiche é uma ênfase em uma prática ou uma parte do corpo ou um objeto que tradicionalmente, em teoria, não está ligado ao prazer sexual. Então, por exemplo, tem gente que tem fetiche com pé, fetiche com couro, fetiche com urina. Nesse caso aí, ele estava falando sobre fisting, que são pessoas que sentem prazer sendo penetradas com a mão ou com o braço do parceiro. Como você pode perceber, ou como você já sabe, o espectro do fetiche é bastante amplo. Quase tudo pode ser um fetiche se a pessoa tiver tesão naquilo. Isso porque a cabeça de cada pessoa é variada, a nossa psique é variada. A formação que eu tive não é a mesma que você teve, que não é a mesma do seu irmão, que não é a mesma do seu vizinho. Cada um de nós teve vivências diferentes que geraram perfis sexuais diferentes. O que funciona para você pode não funcionar para o outro e tá tudo bem. Contanto que a gente se respeite, você respeite o seu parceiro e tudo aconteça com o devido consentimento entre pessoas adultas, qual é o problema? Vocês percebem aí como esse tabu da promiscuidade abre uma porteira para outros tabus e outros julgamentos? E que, de novo, esses julgamentos são sempre na direção de normatizar o sexo. Eu falei normatizar, não normalizar, né? No sentido de criar normas, criar regras, criar padrões para um sexo correto. Outro ponto muito citado nos comentários e que está aí tangencialmente ligada a essa ideia de fetiche é a questão dos gays que transam em lugares públicos. Ou seja, a galera confundiu aí promiscuidade com obscenidade, que é um outro conceito e que inclusive eu cheguei a discutir lá naquele vídeo sobre nudez. E também misturou várias outras coisas nesse balaio. Uma coisa é você transar em locais de uso público e que não foram destinados para isso. O exemplo mais comum é o famoso banheirão. Eu até entendo o apelo
fetichista de você transar num banheiro público, né? A coisa do proibido, de alguém chegar e descobrir. Mas não tem como passar pano, gente. É errado. É uma questão de respeito pelo pacto de coletividade. O seu prazer não pode violar um espaço público que tem uma outra função para outras pessoas. Especialmente o banheiro, que tem uma função muito específica e muito essencial, né? Quando você precisa ir no banheiro, você precisa ir no banheiro, não tem escapatória. Agora, muitas pessoas também citaram dark rooms e saunas. E aí eu acho que a coisa muda completamente de figura. Agora a gente está falando de ambientes que foram criados para isso. Todo mundo que está nesse ambiente sabe que sexo é uma possibilidade, então não é uma deturpação do pacto coletivo que existe em torno da função daquele espaço. Então, de novo, eu volto para a velha pergunta. Se todo mundo que está ali é adulto, todo mundo deu consentimento para aquilo acontecer, se o dono do espaço deu consentimento para aquilo acontecer, qual é o problema? Por que alguém seria melhor ou pior que outra pessoa porque gosta de transar num dark room? Eu acho engraçado que os gays gostem de repassar esse julgamento sem se lembrar que essa mesma lógica é usada pelos héteros para julgar os próprios gays. Tem muito hétero que é obcecado com o fato de que gay faz sexo anal. Meu Deus, e que isso é uma violação absoluta do corpo e que não pode acontecer de jeito nenhum, é um absurdo. E não importa se o gay tá fazendo sexo com o marido dele, na caminha cheirosinha dele, ou se ele tá fazendo com um desconhecido num dark room. Pro hétero preconceituoso, isso é tudo igual e tudo errado. E o argumento que a gente tem para combater isso é exatamente o mesmo. Você, hétero, não quer fazer sexo anal com outro homem? Não faça, mas deixa os outros, deixa as pessoas. Então assim, se a gente quer cobrar essa mentalidade mais aberta dos héteros, como é que a gente pode replicar esse julgamento entre nós mesmos? E por falar em héteros, antes de terminar esse tópico de transar em lugares públicos, eu quero deixar duas questões aqui para você refletir. Elas não são atenuantes, elas são problematizantes, que vale a pena você levar em consideração antes de sair julgando por aí. Primeiro, você acha que héteros são julgados da mesma maneira que os gays quando são flagrados transando em público? Quando a Daniela Sicarelli transou no mar, lembra disso lá em 2000 e nada? Você lembra de alguém dizendo, esses héteros são safados, todos eles são assim? E a segunda pergunta, se os gays fossem criados numa sociedade de compreensão e acolhimento, que aceitasse a sua sexualidade e as suas manifestações públicas de carinho, você acha que ainda haveria tanta necessidade física e psíquica por transas clandestinas? E por falar em transas clandestinas, muitos dos comentários lá naquele vídeo descreveram pessoas promíscuas que tinham uma necessidade compulsiva por sexo. E aqui a palavra-chave é compulsiva. A psiquiatria já compreende que sexo também pode levar a um vício. E assim, nem eu, nem você estamos aptos a diagnosticar se uma pessoa que a gente conhece está viciada ou não. Quem tem que fazer isso é um profissional especializado. E esse profissional vai conseguir tratar essa pessoa por quê? Porque vício é uma doença. É uma disfunção neuroquímica no cérebro. O cérebro entra num ciclo que demanda a liberação de certos neurotransmissores. E a pessoa não consegue esses neurotransmissores de nenhuma outra maneira, só com aquilo que ela está viciada. E isso pode ser sexo, pode ser compras, pode ser comida, pode ser jogos de azar. A questão é que você chamar alguém viciado em sexo de promíscuo vai ser tão útil quanto você chamar alguém viciado em drogas de marginal. Ou um alcoólatra de fraco, de não ter força de vontade. Ou seja, não ajuda em nada. Aliás, até atrapalha, porque faz essa pessoa continuar acreditando que o problema dela é um problema de caráter e não um problema fisiológico que precisa de tratamento terapêutico. Ela não vai buscar ajuda, ela não vai começar o tratamento e ela só vai se afundar ainda mais nesse vício. Aqui a gente está lidando com um exemplo muito explícito de como o seu julgamento pode ajudar a destruir a vida de uma pessoa. Para finalizar, a experiência mais comum que quase todos nós já tivemos: infidelidade. Eu achei curioso muitos de vocês entenderem infidelidade e promiscuidade como sinônimos quando elas têm, no máximo, uma relação de causa e consequência. Me parece óbvio que, para qualquer um de nós, sofrer uma infidelidade dói pelo fato de que houve uma quebra de confiança naquela pessoa. E não pelo fato de que essa quebra de confiança
aconteceu com mais de 2 pessoas em 6 meses, para usar a definição da OMS. Você concorda comigo que se essa traição acontecer uma única vez com um único parceiro, você também vai ficar chateado? Eu percebo que esse é um dos tópicos mais dolorosos para a nossa comunidade. Não só nesse vídeo da promiscuidade, mas em muitos outros, eu vejo vocês comentando o quanto se sentem sozinhos e o quanto querem um relacionamento estável e sério e não estão conseguindo. E eu entendo que sim, muitos desses relacionamentos acabam porque o parceiro não conseguiu manter esse acordo baseado no respeito mútuo. Mas eu acho que reduzir o motivo dessa falha exclusivamente à promiscuidade é tentar encontrar uma resposta muito simplista para um problema que é muito mais amplo e complexo. E de novo, quando eu falo sobre encontrar uma explicação, não é passar pano para essa pessoa que traiu, nem nada disso. Não é assumir que as coisas são assim mesmo e que não vai mudar. Pelo contrário, a gente tem que encontrar essa explicação exatamente para corrigir e tentar impedir que isso aconteça de novo. Eu quero muito fazer um vídeo sobre as dificuldades que a gente tem de manter um relacionamento e eu quero contar com a sua ajuda para identificar quais são os fatores que colaboram nessa dificuldade. Eu tenho certeza de que não é simplesmente gay é muito promíscuo. Tem a ver, por exemplo, com a relutância do gay em aceitar e expressar afeto, que eu já abordei num vídeo especificamente sobre isso, que eu vou deixar aqui nesse ícone para você assistir. Então esse é o tipo de vídeo que eu quero fazer com a sua colaboração. Por que você acha que é tão difícil manter um relacionamento na comunidade gay? É só traição mesmo? E por que as pessoas traem? Me conta aí nos comentários ou me manda uma DM lá no Insta ou no Twitter. A gente se vê em breve. Cada vez mais gay, cada vez mais nerd.